O Senhor se renova a cada dia e nos mantém em pé. Nos mantém em pé. Então, Pastor Abel, é o Senhor que tem nos mantido até aqui. É verdade. Glória a Deus. Eu fiz muita bobagem, como eu já disse, muita coisa errada. Mas a culpa não é de Deus, é minha. As nossas escolhas, o que nós semeamos, a palavra é muito clara, é muito clara. Tudo que o homem semear, isto também se fará. É verdade. Então, como o irmão estava falando, tem tanta coisa acontecendo hoje. Mas o que fizeram para Deus? Essa imprensa podre, essa imprensa satânica não diz. É verdade. O que fizeram nos carnavais? O que fizeram de Jesus? É verdade. O que desdenharam do Senhor? Semearam, estão colhendo. E nós, como servos do Senhor, estamos, como diz, no mesmo barco. Mas há uma diferença. Porque o Espírito Santo está conosco. Amém. E a palavra diz que Ele veio para ficar conosco para sempre. Amém, Aleluia. Jesus. Eu vou, mas vos darei o Consolador que estará convosco para sempre. Aleluia. Para sempre. Aleluia. Então, irmãos, este Consolador nos ensina todas as coisas. E ele nos dá condições de discernir e de não sermos discernidos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ver aqui um salmo. Vamos ver o salmo de número 3. Porque eu nem preparei palavra, irmãos. Eu vim aqui para espiar a terra. E aí não preparei palavra nenhuma. Mas vamos ler esse salmo aqui, de número 3. Porque a leitura da palavra é muito importante. A minha fala pode não trazer efeito para vocês. Se o Espírito Santo não ajudar. Mas a palavra, a Bíblia, vai trazer grande efeito para nós. Que ela aberta, é a boca de Deus falando conosco. E os Salmos é muito lindo, irmãos, porque os Salmos, ele é um inário, ele é o cântico. Né? E eu louvo a Deus que eu com o olho só praticamente estou conseguindo ler sem Glória a óculos. Deus. Para longe sempre precisei de óculos. Sempre. Há um tempo para cá. Vamos ler então o Salmo número 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo para mim. És um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus, meu Deus, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Aqui, irmãos, nós vemos o salmista Davi numa situação difícil. E a palavra, ela é, para nós, irmãos, viva, eficaz, atual. Aleluia. A Bíblia Glória. nunca foi e nunca será um livro ultrapassado. É um livro atual. É verdade. Aqui o salmista, ele estava numa situação muito difícil, sendo perseguido pelo seu filho Absalão. E aí ele escreveu esse salmo. Eu fico meditando, irmãos, como nós, todo pai tem uma esperança no filho. Deposita a esperança. Ele faz com que o filho estude. Ele, quase posso dizer, dá a vida pelo filho.
a mãe, por exemplo, espera os 9 meses, depois dos 9 meses, qualquer dorzinha, ai, vamos levar no médico, ai, que coisa horrível, vamos levar, olha aí que está com febre. Às vezes é só um probleminha de garganta. Mas aquele cuidado que tem, depois dá o estudo, faz de tudo para a criança estudar, para o filho ser alguma coisa na vida. E muitas vezes o filho segue outro caminho, segue outra linha. Mas a palavra diz: ensinai a criança no caminho que deve andar, e ainda que se desviará dele, nunca mais vai esquecer dele. Então nós temos que ensinar o caminho, estar junto no caminho. Mas agora, o que aconteceu aqui? Não vou entrar em detalhe da situação a qual o próprio Davi se fez chegar, pelas atitudes dele. E pasme, os irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, com todos os nossos pecados, com todos os nossos erros, com tudo que nós temos de ruim na nossa vida, coração segundo o coração de Deus. Segundo o seu coração. Isso é um privilégio para nós, irmãos. Isso não tem quem explique. Não tem explicação. E aí, o Absalão diz que ficava na entrada da cidade. As cidades, elas eram cercadas de muro e tinha as portas de entrada. E o Absalão ficava lá. Todo aquele que se chegava para consultar o rei, ele dizia: não tem esperança para ti no rei, ele não vai te ouvir. Que dera eu ser rei para resolver o problema desse povo aí. E diz que ele estendia a mão e beijava a mão do povo para conquistar o povo. Irmãos. E assim ele foi montando aquela rebelião contra o seu pai, contra o rei Davi. E aí ele diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Não tem mais solução. Quantos irmãos que chegam e dizem assim: não tem mais solução para ti. Tu está perdido mesmo. Esse que assumiu agora no Ministério da Justiça é crente. Não sei se os irmãos sabem. O André, esse é crente, é pastor da presbiteriana, se não foge a memória. Com 9 anos de idade, a professora disse que ele nunca ia ser ninguém na vida. Tu não vai ser. Em outras palavras, tu é burro, tu não vai conseguir nada na vida. Ele se formou, ele estudou, se formou. Ele, lá fora, quando ele estava estudando, perguntaram para ele o que ele queria ser. O que tu quer ser, André? Diz que eu quero me colocar à disposição do meu país. Eu quero servir o meu país da melhor maneira. E aí ele está trabalhando lá, num setor do governo. E quando esse governo assumiu agora, atual, chamou ele para ser com uma espécie de contador geral, assim, a controladoria. Aí, com a saída do Moro, ele acabou assumindo o Ministério da Justiça. Imagina se essa professora vive hoje. Então, irmãos, se nós confiar no Senhor verdadeiramente, meus irmãos, Aleluia. nós temos que pegar essas palavras negativas e fazer pedras de degraus para nós subir, irmãos. Aleluia. Batalhar na vida, irmãos. Não ficar de braço cruzado. Vagabundo, Deus não abençoa. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Eu já ouvi, irmãos, a pessoa dizer que era crente não precisava trabalhar. E essa pessoa disse para um camarada, esse camarada falou com o português da livraria evangélica que tinha em Pelotas. E o português disse: manda ele vir aqui que eu vou falar com ele. Eu vou explicar para ele o que é ser crente. Porque o camarada não precisava trabalhar.
Porque era crente. Irmãos, o que é isso? O Senhor sempre trabalhou, irmãos. Deus trabalhou. E Ele quer que ganharás o pão com o suor do teu rosto. Então tem que trabalhar. Então, meus irmãos, se a pessoa não tem o que dizer para ajudar a pessoa, então fique de bico calado. Fique de bico calado, então. Porque, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Não tem. Desiste. Mas o Senhor está vendo tudo o que falam sobre você. Os olhos do Senhor estão atentos, meus irmãos. Aleluia. Estão atentos. Glória a Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. É o Senhor que nos exalta, irmãos. Irmãos, o que eu tenho visto de gente cair, irmãos, por causa da soberba, é impressionante. A soberba precede a queda, meus irmãos. A soberba precede a queda. Aí vai o camarada e diz assim, não, ele caiu porque adulterou. É pecado. Todo mundo sabe disso. Mas o que ele fez antes de adulterar? A maioria, meus irmãos, é por causa da soberba. A maioria. A soberba, eu tenho falado, inclusive, na sala de aula, porque eu tinha assim, eu dei aula, inclusive, lá perto onde tinha as igrejas, não sei se está lá ainda, no Olavo Bilac lá. Não, lá já saí. Eu dei aula lá, e no Mariana, e lá no Simões Lopes, no outro que tem ali embaixo, no Bruno de Azeredo. Então eu tinha assim, de 11 a 17 anos e de 15, 16 a 70. Aí era uma maravilha. Esses de 15, 16 até 70 à noite. Então de vez em quando a gente ouvia assim, cadê o fulano que não está aqui? Ah, foi baleado. Cadê o fulano? Mataram. E cadê o Beltrano? Está preso. Esses meus alunos. Mas eu adorava estar no meio deles, gente. Adorava, porque é nesse meio aí que o cristão tem que estar, meus irmãos. Glória a Deus. Nós precisamos, eu preciso ser a diferença, meus irmãos. Nós temos que ser a diferença. Então, nesses lugares é preciso estar lá o crente. Preciso lá estar o crente. A gente é mal visto até pelos colegas de trabalho, porque nós somos conservadores. Nós somos da família tradicional, nós somos como está escrito na palavra. E aí, hoje é tudo diferente. Até as cores mudaram. Todo mundo é diferente. Ah, não pode, não. O camarada está sendo meio assim, aí tu vai dizer alguma coisa. Não pode, isso aí é errado. É verdade. Você pode ser preso. É verdade. Só que a Bíblia diz para onde que eles vão. A Bíblia é clara. Graças a Deus, irmãos, que nós temos homens inteligentes, salvos por Deus, que estão lá para bater boca com essa gente. Porque não adianta você querer falar com eles sem ter argumentos, gente. Tem que ter argumentos, porque eles têm argumentos. É verdade. Eles têm argumentos. Mas a palavra de Deus não mudou. Estão escrevendo até uma outra Bíblia para adaptar essa gente, mas a palavra de Deus não muda, meus irmãos. Não muda. Ai daquele que alterá-la. Louvado seja o nome do Senhor. E as horas estão passando. Com a minha voz clamei ao Senhor e acho que Ele vai me ouvir. Não. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Então, se nós clamar ao Senhor, é bíblico. É claro que nós temos que sempre estar ligados, vamos dizer assim, com o Senhor. Mas a Bíblia não diz para nós também não clamar, nós temos que clamar. Nós temos que expressar o que nós queremos para Ele. Irmãos, às vezes nós pensamos assim, mas eu estou enchendo o saco, eu estou pedindo demais. Mas agradece também. Vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir. Vamos insistir. Porque o que está escrito? Lançai sobre Ele as vossas ansiedades, que Ele tem cuidado de vós. O que me ansia?
De repente a minha ansiedade não é a do irmão, não é a da irmã, mas vamos lançar aos pés deles a nossa ansiedade, que ele tem cuidado de É nós. Deus, aleluia. Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Nesses dias frios assim, às vezes de madrugada eu oro deitado. Ah, mas você está orando deitado, mas que barbaridade! Tá, eu quero ver se você se acidentou e ficou embaixo do caminhão, você vai se levantar para orar. Eu quero ver. É verdade. Se dá, dobra o joelho. Glória a Deus por isso. Tá? Posso dobrar agora, posso dobrar meu joelho também. Graças a Deus. Mas às vezes está frio, eu oro deitado mesmo. Eita. O negócio é orar, Eu irmãos. faço É assim. verdade. Eu tenho orado para a igreja de vocês aqui. Nunca tinha vindo Glória a aqui. Deus. Eu abençoo o pastor Abel, abençoo a família, abençoo aquela igreja. Que se Oh, multiplique. aleluia. Que tenha gente, Aleluia. né? Que seja Temos. com qualidade. Oh, glória. Pessoas salvas, pessoas sábias. Que um dos problemas hoje, irmãos, é que a gente é de uma época onde assim, não pode, não pode, não pode, não pode. Agora, por quê? Por quê? Porque não pergunta. Não pode, É. não pode, não pode. Tudo é pecado. Só que os pecados maiores, não tem pecado maior, mas os mais berrantes, aí tá, não, tudo bem, tranquilo. Olha o que diz a palavra. Assim como foi nos dias de Ló, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, vendiam, tá? Mas qual é o pecado que tem aí em comer, em beber, não é embriagar-se, e beber, comprar, vender, casar, dar esse cara. Qual é o pecado? Pô, casar com esse friozinho, então ponto, fica lá, fica bem tapadinho, um grudadinho no outro, lá com aquele frio. Qual que tem de errado? Por que que o Senhor não falou na homossexualidade? Por que que ele não falou nos crimes que aconteciam? Que é a mesma coisa hoje. Por que que ele não falou? Isso aí já está, irmão, isso aí já está julgado. Então ele falou que as pessoas estariam, em outras palavras, ocupadas com o dia a dia, ocupada com comprar, ocupada com vender, ocupada com isso, ocupada com aquilo, e deixaram ele de lado. É verdade. É isso, meus irmãos. É isso aí. Nós deixamos muitas vezes, o Senhor em segundo lugar. Um precisava ver a terra, podia ser visto no outro dia. O outro, a junta de boi. Acho até correto testar os bois. Eu já trabalhei com boi na minha vida, e brabo ainda. Boi brabo. Não eu, boi brabo. Aleluia. Já trabalhei. Tudo bem, mas por que não fazer outro dia? Por que rejeitar um convite, meus irmãos? E naquela época era enviado o convite, depois era enviado, quando estava tudo pronto, outro convite, dizendo, olha, está pronta a mesa. E aí, os camaradas, cada um foi se excusando. É decepcionante, irmãos. Eu uma vez fui fazer o aniversário dos gêmeos que tinha, gastei um monte, convidamos as pessoas não foram. Verão ainda mais, estragou muita coisa. É decepcionante. Agora, muito mais o Senhor. É. Quanto mais ele vai ficar decepcionado. É, De repente o pastor está aqui, o pastor Abel está aqui, e viu muitos rostos chegar naquela porta ali. Muitas pessoas que chegaram chorando, que disseram ao Senhor, Senhor, eu estou vivo pela tua presença na minha vida e por usar o instrumento do pastor, os pastor como instrumento para me levar a palavra, enfim. E hoje onde estão? Ele fica triste? Agora, quanto mais nosso Pai que está nos céus? Quanto mais Ele? Então vamos clamar ao Senhor, sem problema nenhum. Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Quanta gente, irmãos, quanta gente está cheia da grana e não consegue dormir. É só você estudar um pouquinho, irmãos. É só você ler um pouquinho. Escutar um pouquinho de notícia. Olhar uma praga de TV. Não é que a TV seja uma praga, mas não sabendo usar, fica. É só olhar um pouquinho. Eu mesmo, irmãos, eu faço acho que uns 60 dias que eu não olho mais a Globo. Jornal Nacional eu não olho mais.
Faz quase 2 anos. Viu? Porque tem que olhar de máscara, porque é verdade. tanta coisa, irmãos. É tanto sangue que tem que olhar de máscara. Para vocês terem uma ideia, as pessoas saírem na rua quebrando vidraça e fazendo arruaça e comprando briga, aquilo ali é movimento, para a Globo, é movimento democrático. É. Agora as pessoas saírem de verde para apoiar o presidente, é um movimento antidemocrático. Irmãos, virou, a coisa virou. Os valores estão invertidos, meus irmãos. Graças a Deus que há um povo que ora nesse país, meus Oh, irmãos. glória. Aqui, uma igreja simples, aqui, nessa humildade de casa, há um povo que clama ao Senhor. Aleluia. Aqui há pessoas que oram ao Senhor e mantêm essa nação em pé, meus irmãos. Aleluia, glória. E grandes coisas nós vamos ver neste país ainda, irmãos. Grandes bênçãos do Senhor nesse país. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, você pode deitar e dormir. Aleluia. Pode. Porque o Senhor cuida de nós. Irmãos, quantos livramentos diários nós não vimos. E Ele nos livra, meus irmãos. É, Deus. E quando a gente diz assim, bah, quase. Esses aí você viu. E aqueles que você não vê? É verdade. São muitos, meus irmãos. Muitos. Você faz bobagem. Você passa em sinal fechado. Você passa no ABR. E eu já fiz isso. Eu atravessei um trevo ali, achando que eu que estava certo e eu que tinha que parar. É verdade. Então, quem está ali é o Senhor nos livrando, meus irmãos. É Ele que está com as mãos estendidas. Glória, obrigada, Senhor. Aleluia. Não terei medo das milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. O salmista sabia em quem confiava. E nós sabemos então, irmãos. Oh, glória. Essa palavra é para nós. Amém. Essa palavra é para mim, é para você. Glória a Deus. Ele sabia em que ele estava confiando. Então ele diz assim, ó, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu. Nós também temos esse direito, meus irmãos. Tudo que Jesus conquistou, nós não cantamos esse hoje? É direito meu. Tudo que ele conquistou é direito nosso, meus irmãos. Aleluia. Tudo é direito nosso. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aí, o Davi, muitas pessoas ficaram com Absalão. Muitos. E com Davi, bem pouquinhos. Irmãos, muitos que foram à mesa, comeram na mesa com ele, deram as costas para ele. Muitos. Muitos. Numa situação dessas, a gente pensa na justiça com as próprias mãos. Se eu pego um camarada desse, eu parti o meio. Mas olha o que ele disse. É só coisa de crente mesmo. A salvação vem do Senhor. Não é dos milhares que estavam com o outro, das centenas que estavam com o outro, dos pouquinhos que estavam com ele. E ele disse assim, sobre o teu povo seja a tua bênção. Aleluia. Glória. Poderia dizer, mata todo mundo. Não, ele diz, sobre o teu povo seja a tua bênção. E ele, meus irmãos, ele não discerniu, ele não disse assim, não, sobre aqueles que estão comigo, a tua bênção, e sobre os que estão com Absalão, maldição. Não. Ele disse, sobre o teu povo seja a tua bênção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei se eu faria isso, né? Não sei se nós faríamos isso. Mas ele disse, sobre o teu povo seja a tua bênção. Aleluia, Jesus. Ah, meu Deus. É uma maravilha. Maravilha. Oh, glória. Deus grande e poderoso, né? Aleluia. São tantas coisas assim, irmãos. Então, hoje foi essa introdução assim, né? Eu creio que a gente vai vir mais vezes aqui, Amém. Amém. Glória a Deus. se quiserem. E aí, amanhã tem escola, é isso? 9 horas. 9 horas tem escola. 9 horas. Então amanhã ela vai ter que vir. Então. Ela veio e fica deitada. Né? E
Qual é a última lição já do trimestre? Não, nós não estamos com as revistas ainda, nós estamos passando um estudo. Ah, um estudo. É um estudo de uma enciclopédia que eu tenho aí. E aí a gente está... Porque as revistas eu vou encomendar para a semana ainda. Eu estava dando uma jogada no meu cartão, né? Para a semana eu encomendo. Eu queria ver o número de revista com os irmãos também para mim encomendar. Tá Mas bem. é muito boa a revista isso que vem aí. É boa. É benção. Maravilha. Será que nós lembramos de cantar aquele Vitória a Deus dará a mim? Amém.